Olá, meus irmãos, a paz seja convosco, amém. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para mais um dia da nossa campanha de 100 dias para alcançarmos um rompimento. Eu já declaro sobre a minha, sobre a sua vida, que nós vamos alcançar um rompimento sobrenatural em todas as áreas das nossas vidas. Chegamos aqui no 48º dia da nossa campanha e o tema achei interessante, forte, né, importante. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha ministrar aos nossos corações. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, para Te bendizer, para Te louvar e para Te agradecer por todos os Teus feitos em nossas vidas, pois mesmo não sendo merecedores, o Senhor não tem desistido de nós. Pai, obrigado pela minha vida, pela saúde de toda a minha família, de todos os meus irmãos que aqui estão. Obrigado por todos os livramentos. Que as nossas orações elas venham a ser sinceras, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa ministração. Usa a minha vida, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que cada palavra que saia da minha boca seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre a minha vida e a de cada um que está aqui nesse mover. E o tema de hoje, como eu falei, eu achei importante porque fala sobre inteligência financeira. Está lá na página 48 do nosso livro que de 100 dias, né? Que nos leva para o livro de Salmos, no capítulo 73, lá no versículo 23, que fala assim: Todavia estou de contínuo ou contigo, tu me sustentaste pela mão direita. Vou ler novamente. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. E essa passagem, ela nos fala que todavia o Senhor, Ele está conosco, Ele nos segura pelas mãos. Às vezes nós estamos aflitos com as coisas desse mundo, né? Mas nós não podemos perder a esperança e a fé de que o Senhor, Ele está conosco. Trazendo aqui para o lado financeiro, quando fala de financeiro, a gente, às vezes, se tem uma conta atrasada, nem dormir a gente dorme, não é? Quem nunca passou por isso? Se você não passou, glória a Deus. Mas, às vezes, isso nos traz uma aflição tão grande. E a palavra do Senhor, ela diz lá em João 16, deixa eu ver aqui, João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus, ele venceu o mundo, ele venceu a morte. E que às vezes vamos ter aflições, mas temos que estar confiantes no Deus soberano, no Deus poderoso, no Deus que supre as nossas necessidades, que é aquele que proveu ontem, que provê hoje e que vai prover amanhã. Aquele que é o dono do ouro e a prata, que não vai desamparar um filho seu. E o que isso tudo tem a ver com a área financeira? No livro de Salmos, fala muito sobre, aqui no capítulo 73, sobre o ímpio e o justo. E o ímpio, né, a gente sabe que é aquele que não obedece os mandamentos do Senhor. E muitas das vezes o ímpio, ele se dá muito bem na vida financeira. E nós cristãos somos muito julgados, né, isso é fato. Porque se a gente está ali seguindo os caminhos de Jesus Cristo e a gente se dá bem na vida, é porque a gente está roubando. Ou se a gente passa por alguma dificuldade financeira, muitos questionam, mas onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Mas nós, os justos, devemos ter a ciência e não ter inveja nenhuma da riqueza do ímpio, mas ter a ciência que o nosso Deus, ele segura nas nossas mãos e ele está conosco. E o livro fala também aqui na página 48 sobre a vida dos judeus, né? A mente judaica, ela vê o aumento nas suas finanças como resultado natural de um estilo de vida abençoado pelo céu, para cumprir melhor o seu propósito nessa terra. E aí eu fui pesquisar mais sobre os judeus e trouxe aqui 5 virtudes da mente judaica, né, que eles têm.
Primeiro, ser melhor no que faz, ter excelência e zelo. Isso é uma coisa que o nosso pastor ele já está ministrando para nós, não é? Quem está ainda nos cultos sabe que o pastor ele está ministrando que tudo que nós devemos fazer tem que ser com excelência, que nós temos que ter excelência no nosso trabalho. 2, cumprir com nossa palavra sempre, ser confiável, porque a nossa palavra ela não deve fazer curva. 3, ter mentores e buscar conhecimento contínuo. O judeu ele sempre busca estar ali buscando mais e mais conhecimentos e estar perto de pessoas que sejam exemplo, estar perto de pessoas a qual podem oferecer sabedoria, né? 4, aceitar repreensão e autocorreção. Não é porque uma pessoa nos repreende que a gente vai ficar com birrinha. Eu não gostei. Meu irmão, se a pessoa está repreendendo e ela tem ali uma autoridade e moral para isso, aceite e veja isso como algo bom, como que é porque ela gosta de você, porque quem gosta de nós verdadeiramente nos fala a verdade. E se a gente erra em alguma coisa, a pessoa vem lá e corrige. 5, ser solidário e generoso, que é uma coisa que a nossa pastora ela tá falando sempre também, sobre a generosidade, sobre como isso muda a nossa vida, sobre como a gente tem que ser generoso. Isso também tá falando altamente nos nossos corações, na nossa conferência de Gerados por Deus, que tá sendo fogo, tá sendo bênção pura. E hoje é o último dia, não perca de jeito nenhum. E está sendo levantado sobre, sobre a generosidade. Como é maravilhoso. É tão bom a gente ser generoso. De verdade, isso é maravilhoso. É muito bom a nossa primeira coisa que a gente fala ao abrir os nossos olhos pela manhã é falar: Deus, obrigado. Em vez de pedir, a gente ir lá e agradecer. Deus, ele quer nos abençoar e ele quer que nós vivemos bem nessa terra. Mas para isso nós temos que ser obedientes, nós temos que fazer as coisas com excelência e o Senhor, ele vai nos abençoar. E nós nunca devemos esquecer de ajudar o próximo, de ter uma vida com propósito. E acima de tudo, entender que a nossa riqueza ela está no céu, porque é lá a nossa morada eterna. Em nome de Jesus. E isso não tem a ver só com questão financeira, só a ver com dinheiro. Tem a ver com quanto nós servimos ao próximo, com a demonstração de amor que nós oferecemos. Porque a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, né? Isso tem a ver com a obediência financeira que nós obedecemos, que fala muito na palavra de Deus. Não é sobre o quanto nós damos, mas é sobre como nós damos, com alegria, com obediência, não querendo algo em troca, porque não é sobre isso, porque Deus ele não precisa do nosso dinheiro, ele quer ver a nossa obediência, o nosso coração, o nosso temor a ele, como o nosso pastor ele vem ministrando. Temos que ter temor a Deus, não por medo, jamais a gente não tem que ter medo de ir para o inferno, mas a gente tem que ter sede de herdar a terra prometida. E isso também tem a ver com as vidas que nós ganhamos para Jesus, né? Com os necessitados que nós ajudamos, porque nós temos que ser mini Cristos nessa terra. Então isso é viver uma vida com propósito. E para nós realizarmos tudo isso, nós precisamos ter uma boa administração do nosso tempo, da nossa energia, do nosso dinheiro, de toda a nossa vida, de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Porque na verdade é tudo dele, é tudo para ele, mas ele nos confia para que nós venhamos administrar. Ele confia para que nós venhamos a ser pessoas que vão abençoar outras vidas, para que a palavra de Deus ela seja cumprida. E entra aqui sobre a mulher virtuosa, que também fala aqui na página 48 do livro, que tá lá no livro de Provérbios, no capítulo 31. Eu achei muito interessante, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, a pessoa que me discipulou, que foi a Elisângela, ela sempre falava pra mim: Mayra, leia Provérbios, leia sempre Provérbios. E eu amo o livro de Provérbios, porque fala sobre sabedoria, e eu sou apaixonada nesse livro, né? E fala sobre a mulher virtuosa. Eu trouxe aqui alguns pontos, né?
da mulher virtuosa, inclusive, como dá tempo de eu falar aqui, eu convido você a ouvir um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre a mulher virtuosa. É só você abrir o YouTube e colocar lá Hernandes Dias Lopes, mulher virtuosa, que é muito edificante para nós mulheres, e você que é homem também pode ouvir, porque é muito interessante, né? E aí eu separei aqui algumas virtudes da mulher que nós, mulheres virtuosas, você, que eu sei que você tá aqui é porque você é uma mulher virtuosa, que nós temos que ter na nossa vida, no nosso lar, no nosso ministério, que nós não devemos ser ociosas, ou seja, preguiçosas, negativas. Nós temos que ser pessoas positivas, pessoas que levam a palavra com alegria. Nós temos que ocupar a nossa mente, né, com atitudes que vão adornar, engrandecer tudo que está ao nosso redor, seja a nossa igreja, a nossa casa, nossos filhos, nosso marido, tudo, nosso trabalho. Nós temos que administrar bem as nossas tarefas domésticas, as tarefas do nosso lar, né? Nós temos que fazer com excelência, administrar as finanças e não gastar todo o dinheiro da nossa casa. Procurar meios de prosperar, falar com sabedoria. Eu lembro que a Elisângela sempre falava pra mim: Mayra, você é linda, mas você tem que calar essa boca, você tem que se controlar. E é verdade, gente, como é bom eu ter aceitado as repreensões, eu ter, né, aceitado e absorvido, escutado. É muito bom isso. É muito bom quando uma pessoa ela chega e fala: meu, para com isso. A gente vê que aquela pessoa gosta da gente de verdade. Nós temos que ser mulheres tementes a Deus e caminhar com propósito, porque a própria Bíblia ela fala que a mulher virtuosa ela edifica o lar e a tola ela destrói. Então você pode observar que um lar que tem uma mulher, ele é um lar organizado, ele é um lar que as coisas são feitas com excelência, porque esse é o dom da mulher virtuosa. Até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala na pregação que Deus tirou a mulher do osso, né, da costela de Adão, e a mulher ela é osso duro de roer. Mas é brincadeira, gente. Nós somos, né? Nós somos a inteligência da casa. Nós temos que ser essa mulher virtuosa e caminhar sempre com propósito. No ano de 2025, para a glória e honra do Senhor, eu comecei a minha faculdade de gestão financeira. E glória a Deus, eu caí aqui para ministrar sobre essa palavra, que fala também sobre a mulher que tem o seu próprio negócio, e eu tenho o meu próprio negócio. E essa palavra, antes mesmo de eu estar falando aqui para vocês, Deus já trabalhou no meu coração. E eu fico muito feliz de saber que eu estou nesse caminho, que eu estou nesse propósito de entender que o Senhor, Ele é o meu sócio, Ele é o dono do meu negócio, Ele é o dono de tudo. Então nós temos que sempre querer se dar bem financeiramente, fazendo as coisas corretas, é claro, mas ter como prioridade e entender que nós temos que estar aqui nesse propósito de 100 dias, não é em vão, não é por nada, mas com propósito. Qual o seu propósito? Eu comecei minha faculdade. Qual o propósito seu com essa faculdade? Não devemos fazer nada em vão. Então, que nesse ano de 2026, você venha se planejar, venha colocar a mão na sua cabeça e falar: Deus, me dê inteligência financeira. É como o Alex fala pra gente na escola bíblica: coloca a mão na cabeça e fala: eu tenho cabeça de gênio, Deus me deu uma cabeça de gênio. Porque como nossa pastora fala, a inteligência ela mora dentro de nós, viu? Então que nesse ano de 2026 você possa viver uma vida com propósito, mas que não se esqueça de que o nosso caminho, né, a nossa prioridade é de alcançar o reino de Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar para finalizar. Meu Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer na nossa vida. Senhor, obrigado por ser o provedor dos nossos lares, por ser aquele, meu Deus, misericordioso, por ser o nosso Pai que cuida, por ser o nosso melhor amigo. Senhor, obrigado pela vida dos nossos pastores que nos apresentam
o conhecimento, que nos apresentam a sabedoria, meu Deus. Porque a tua palavra diz que o povo ele se destruiu por falta de sabedoria, Senhor, que nós não venhamos a ser essas pessoas. Senhor, eu te louvo pela vida do meu ministério, meu Pai. Oh Deus, obrigado, meu Pai, por nos colocarmos nesse mover, que nós não venhamos a sair desses 100 dias pessoas iguais, meu Pai, mas que nós venhamos a sair daqui com foco, meu Deus, que nós venhamos sair daqui determinados a viver uma vida com propósito e alcançar um rompimento sobrenatural em nossas vidas. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço pelos teus bons feitos, meu Pai. Muito, muito obrigada. Nós te louvamos, te amamos e te agradecemos por tudo. Amém. Eu quero dizer que eu fui.